Bom, então agora para terminar, eu gostaria de ler aqui o trecho que fala sobre a atitude do povo de Deus perante a heresia do arianismo, né? Como foi importante o povo de Deus nisso daí, né? Essa é mais voltada para nós leigos, né? Então, começa o padre dizendo aqui: não foram somente alguns bispos, os heróis e santos desse período, que a gente já falou nos outros vídeos, né? Em sua retaguarda houve um povo cristão que resistiu firmemente aos deslates de seus maus pastores. Santo Hilário passou pela experiência de encontrar, não raro, mais fé no povo que em seus próprios ministros. Sanctiores sunt aures plebes, dizia, quam corda sacerdotum. Os ouvidos dos fiéis são mais santos que os corações dos sacerdotes. Newman, após estudar detivamente a época que nos ocupa, diz isso de maneira não menos taxativa. Abre aspas para o cardeal Newman. O povo católico, em todo o percurso da cristandade, foi o obstinado campeão da verdade católica, não assim os bispos. Olha, isso quem está dizendo é o cardeal Newman. Tá? Está dizendo que o povo foi mais obstinado na verdade católica do que os bispos. Isso ele está dizendo. Aí fecha aspas para o cardeal Newman, continuando. Isto, por certo, sem as gloriosas exceções a que nos referimos e de tantos outros que teríamos de agregar. O próprio Hilário escrevia em seu desterro no Oriente, Santo Hilário de Poitiers, né? Abre aspas para ele. Não falo de coisas estranhas a meu conhecimento. Não escrevo sobre coisas que não conheço. Eu ouvi e vi os defeitos das pessoas que estão ao meu redor. Não leigos, mas bispos. Pois bem, com exceção do bispo Elieusis e de alguns outros, a maior parte dos bispos das províncias da Ásia, dentro de cujos limites vivos, são verdadeiramente ignorantes de Deus. Santo Hilário falando dos bispos da época dele, que a maior parte são ignorantes de Deus. Então, fecha aspas para Santo Hilário e continuando aqui. A situação parecia generalizada, como atestado pelo Santo Bispo de Poitiers. Então, continua Santo Hilário. Quase todas as igrejas do mundo inteiro, sob a escusa da paz e do imperador, estão manchadas pela comunhão com os arianos. É o velho ecumenismo, né? Desde aquela época, né? Santo Hilário denunciando, olha, o imperador quer paz no império, né? E os bispos estão seguindo a orientação do imperador, vamos viver bem com todo mundo, né? Vamos ser ecumênicos, né? Então aí fecha aspas para o Santo Hilário continuando. E ao falar de um recente concílio que introduzia novas mudanças, escreve, de novo abre aspas para Santo Hilário. Os católicos da cristandade estavam estranhamente surpreendidos por encontrarem-se com o fato de que a mudança os havia tornado arianos, né? Ou seja, quem leu o relato do arianismo aqui atrás, vê que toda hora eles colocavam um credo novo, né? Cada hora tinha um credo diferente. Então, a seu juízo, as mudanças contínuas não poderiam senão conturbar os fiéis. O desconcerto era inenarrável, e a orfandade conseguinte, dilacerante. Quando os bons cristãos tinham a infidelidade de cair nas mãos de um mau pastor, isolavam-no completamente e o deixavam em total solidão. Olha a atitude dos cristãos da época, hein? Olha, então vou repetir. Quando os bons cristãos tinham a infelicidade de cair nas mãos de um mau pastor, isolavam-no completamente e o deixavam em total solidão. Leiamos o que nos conta um historiador da época. Em certa ocasião, os líderes arianos conseguiram expulsar o bispo católico da diocese de Samosata e o substituíram por um bispo ariano, ou seja, conseguiram tirar um bispo bom, católico, e colocaram no lugar dele um herege ariano. Ninguém, nem pobre, nem rico, nem homem, nem mulher, entrou em tratos com ele. As pessoas sequer conversavam com ele. Um dia, ao dirigir-se aos banhos públicos, eu acho que na época era comum, né? Ainda era o Império Romano, que tinha aqueles banhos públicos, né? Então, ao dirigir-se aos banhos públicos, após seu ingresso,
os encarregados fecharam as portas do local. Ele pediu que as abrissem para que entrassem as pessoas que se encontravam fora. Ou seja, o bispo, esse bispo ariano, foi lá tomar um banho no banho público. Tá? E só que ele ficou lá sozinho. Ele falou, ó, abre, deixa o povo entrar, né? Ao ver que ninguém entrava, pensou que era por deferência a ele. Olha, eles estão me respeitando tanto que nem querem vir tomar banho comigo. Então retirou-se. Tá bom, já que é isso, não, eu vou me retirar, vocês fiquem à vontade, podem tomar banho. Mais ou menos isso. Mesmo assim o povo resistia a entrar, ou seja, o bispo já não estava mais lá, mas ninguém entrava, pensando que a água tivesse contaminada por sua heresia. Só aceitaram fazê-lo depois dos encarregados trocarem toda a água, ou seja, eles sequer queriam entrar na mesma piscina que tinha nadado um herege, né? Para além de sua cota de superstição, a história demonstra fielmente a ojeriza suscitada no povo simples pela seita ariana. Ao dar-se conta da animosidade geral popular, o mau pastor teve de abandonar a sua sede. Olha que interessante, né? Aí eu vejo um caso recente, por exemplo, que aconteceu aqui na nossa Basílica de Aparecida, certo? Eu vou passar o vídeo aqui do YouTube para a gente comentar. Olha, no altar de Aparecida, Dom Orlando Brantes ataca católicos tradicionais. Então, olha aqui o que disse Dom Orlando. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta. Então, ou seja, ele está combatendo o tradicionalismo, né, Dom Orlando? O senhor não gosta do tradicionalismo, né? Então, isso aqui é grave. Isso aqui é até pior do que uma heresia como a do arianismo. Por quê? O que faz uma heresia? Ela ataca um ponto da fé, certo? No caso do arianismo, atacou a divindade de Cristo. Claro que foi um ponto fundamental. Você dizer que Jesus não é Deus, simplesmente acaba com o cristianismo. Tá bom, foi um ponto fundamental, mas foi um ponto que a heresia atacou. Outras heresias atacam outros pontos, enfim, né? E o Dom Orlando, quando ele diz que nós atacamos o tradicionalismo, né? O que ele está dizendo? Que ele está atacando a própria igreja. Porque ser católico é necessariamente ser tradicional. A ponto de você falar, eu sou católico tradicional, é uma redundância. Você não precisa dizer, eu sou católico tradicionalista. Porque ser católico é necessariamente ser tradicionalista. É guardar a tradição, é guardar 2000 anos de doutrina católica, né? E ao contrário, se você disser, eu sou católico progressista, então é um contrassenso. É uma coisa que não bate. Você não tem como ser católico e ser progressista ao mesmo tempo. Então, quando aquele que está sentado na cátedra de bispo de Aparecida diz, nós combatemos o tradicionalismo, né? Então está combatendo os católicos, está combatendo a própria igreja. E isso é muito grave. Se os católicos de hoje fossem iguais aos católicos desse que a gente acabou de ler aqui, o que esse povo tinha que fazer? Falou um absurdo desse, nos atacou, porque ele, ao atacar a igreja, está nos atacando a nós católicos, né? Então, todo mundo sai de lá, ninguém mais entra, ninguém mais frequenta esse santuário, apesar de ser o maior santuário do Brasil, um lugar de graças, tudo. Enquanto essa pessoa estiver nesse local, nós nos recusamos a ir, pronto. Isso seria uma atitude, por exemplo, compatível com esses cristãos daquela época, né? Mas era outro tipo de cristão, né? Pessoas que tinham sofrido a perseguição no Império Romano, já não sofriam mais, mas certamente conheciam amigos ou parentes que foram martirizados. Talvez eles próprios sofriam a perseguição. Era outra estirpe de cristãos, né? Não era esse cristão, como a gente diz hoje, cristão jujuba de hoje, né? Então, eu vou pegar outro caso interessante aqui, uma notícia que saiu. Olha aqui. Então, diz aqui, homem agride e rouba bispo em plena missa, certo? Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou seja, um homem simplesmente invadiu a missa, um homem sem camisa, tá, acho que dá para ver aqui, né? E roubou o bispo, simplesmente o bispo está celebrando a missa normalmente, entrou na igreja,
agrediu o bispo, não só roubou, mas agrediu o bispo e saiu e tudo bem. Eu pergunto, não tinha nenhum homem nessa igreja? Meu Deus do céu, onde estavam os cristãos? Não tinha ninguém lá para chegar, passar um rodo nesse cara, nesse homem, para dar uma voadora, arrastar ele para fora, sei lá. Mas não, ele entra tranquilamente, agride o bispo, rouba e sai e ninguém faz nada. Que cristãos que nós temos hoje, meu Deus do céu, bando de covardes. Aí, olha, eu vi o vídeo, eu sei que tinha pelo menos, sem falar do diácono que estava com o bispo lá no altar, o diácono nem falou nada, estava paramentado, tudo bem, né? Mas tinha pelo menos um rapaz novo e forte que fez a leitura, né? Ou seja, no mínimo um homem tinha lá na igreja, no mínimo, né? Como pode uma pessoa assim entrar e fazer isso e ninguém fazer nada? Né? Aí eu falo, que cristãos frouxos que nós somos hoje, né? Ao aceitarmos isso. Então, se o padre está louvando os leigos da época, não é para nós leigos ficarmos felizes, não, porque nós não somos dignos desses leigos daquela época, não, né? Então, continuando, certo? Santo Hilário ecoava essa situação. Ah, tá, então ele estava falando do Constâncio aqui. Então, continuando aqui. Como se vê, a fé do povo cristão era profunda e neles bem entranhada. Certamente que como apoio desta fé se encontravam aqueles grandes bispos. Lógico que o povo conservou a fé, mas apoiados por esses santos bispos, dos quais nós falamos, né? Existe o sensus fidei, mas existe a hierarquia da igreja, que ela é o apoio de tudo, né? Santos e doutores da igreja, que os acompanhavam com sua integridade e seu espírito de resistência. Ainda assim, não deixa de chamar a atenção o contraste entre a multidão de cristãos que permaneciam fiéis à doutrina de Nicéia e os poucos bispos que a defendiam rigorosamente. Ou seja, tinha poucos bispos que eram fiéis a realmente católicos, né? Newman não temeu em considerar este tema nada simples em um longo apêndice ao final de seu livro sobre o arianismo. Ali deixa claro que tal contraste não permite nenhuma consideração errônea sobre a legítima autoridade doutrinal da igreja docente, do autêntico magistério da igreja, certo? Então, se o povo era fiel, era por causa desse autêntico magistério da igreja. Trata-se apenas de uma questão histórica, não doutrinal. Assim foram os fatos. Ao longo do século IV, houve um Papa débil em doutrina, que é o Papa Libério, do qual eu já falei, com um grande número de bispos que claudicaram, embora nenhuma de suas decisões fossem ex-cátedra. Então, mesmo o Papa Libério claudicou, mas não como Papa, nem enquanto Papa, mas enquanto qualquer pessoa. Ele não foi ex-cátedra, né? O que eu quero dizer é que neste tempo, aqui abrindo aspas para o cardeal Newman, né? Então, o que eu quero dizer é que neste tempo de imensa confusão, o divino dogma da divindade de Nosso Senhor foi proclamado, inculcado, mantido e, humanamente falando, preservado muito mais pela Ecclesia Docta, ou seja, a igreja que aprende, que pela Ecclesia Docens, a igreja que ensina. Que o conjunto do episcopado foi infiel à sua missão, enquanto que o conjunto do laicato foi fiel a seu batismo. Que às vezes o Papa, às vezes o Patriarca, um bispo metropolitano ou de outra grande sede, e outras vezes os concílios dissessem o que não havia de ser dito, ou obscureceram e comprometeram a verdade revelada, enquanto que do outro lado foi o povo cristão que, sob a providência, constituiu a expressão do vigor eclesiástico de Atanásio, Hilário, Eusébio de Vercelli e outros grandes solitários confessores, que sem aqueles teriam fracassado. Então, se existiam os bispos, santos doutores que fortaleciam o povo, por outro lado, o povo também fortaleciam esses bispos, né? Se não fosse o povo dar apoio a eles, também eles teriam fracassado, né? Assim foram as coisas. O conjunto dos bispos falhou na confissão da fé, né? A CNBB da época,
como se fosse assim, o conjunto dos bispos da época, né, falhou na confissão da fé. Falharam de maneira diversa, um contra o outro. Depois de Nicéia, não propuseram nada firme, invariável, nenhum testemunho consistente. E isso por cerca de 60 anos. Parece o período que a gente vive agora, né? Teve o Concílio de Nicéia, que proclamou o dogma da divindade de Jesus. Tem o credo de Nicéia que nós rezamos até hoje. Só que depois veio aquela calmaria, aquela pasmaceira, mais ou menos o que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, que está até hoje, né? Então, aqui fecha aspas para o cardeal Nilman, agora volta ao padre Sainz aqui. Frases audazes, sem dúvida, mas que de nenhum modo põe em questão que a verdade, apesar das aparências, permaneceu nos melhores filhos da Igreja, sempre fiéis em sua essência à tradição apostólica. Voltemos mais uma vez ao grande santo do século IV, Santo Atanásio. Olha, Santo Atanásio foi tão importante que mesmo depois de tudo que ele falou de Santo Atanásio, que a gente já falou no outro vídeo, ele volta agora, depois de falar dos leigos, ele volta a Santo Atanásio, né? Que grande santo, meu Deus do céu. Então, hoje, depois de transcorridos tantos séculos, sua lembrança permanece em pé. É certo que a Igreja de Alexandria, a que dirigiu durante quase meio século, protegendo-a com tanto cuidado de todos os perigos, já não é sequer a sobra do que fora. A heresia e o cisma a invadiram menos de um século depois da morte do grande bispo. Logo viria o Islã e varreria tudo. Né? Hoje o norte da África é todo islâmico, né? É todo muçulmano. Apenas restam agora alguns fiéis nessa igreja tão amada do patriarca. Apesar de tudo, persiste o principal, a doutrina de Atanásio. A cada vez que o santo sacrifício da missa se confessa o credo de Nicéia, a cada vez que afirmamos nossa fé em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas, não podemos menos que lembrar desse grande pastor, sua figura, seus esforços, suas lutas, seus exílios, que tornaram possível a fórmula de fé que hoje pronunciamos com integridade. Para que pudéssemos professá-la, viveu Atanásio.